Inicialmente nós vamos abordar a problemática que levou ao desenvolvimento desse projeto. O que foi realizado? Na concepção, na raiz do problema, estava o material refratário que é utilizado na parede da caldeira, para o fechamento da caldeira. Esse material refratário, ele costuma falhar depois de um período prolongado de utilização. Ele costuma trincar com possíveis expansões sob pressão dentro da caldeira, por serem peças pequenas, e com isso projeta o material para o interior da caldeira, atingindo a tubulação. Quando bate esse material na tubulação, ela costuma produzir deformações. Como se pensou resolver esse problema? Foi por duas linhas, duas vertentes. A primeira, nós trabalhamos na geometria, formando peças maiores, e a segunda, modificando o material. A gente substituiu o tijolo por uma peça formada por concreto refratário. Esse concreto refratário ele tem uma durabilidade bem maior do que o tijolo. E os testes indicaram também que se poderia ganhar na espessura, né, nós diminuímos a espessura, uma maior eficiência de isolamento térmico. Uma outra montagem que aconteceu foi um material suspenso por ganchos. Então, nós pegamos os ganchos e penduramos numa placa. E esse material, ele foi testado dentro de uma câmara especial, para que a gente pudesse verificar a eficiência desse novo engaste e também para verificar a eficiência térmica. Uma das preocupações na aplicação de concreto refratário é a sua estabilidade dimensional em elevadas temperaturas. Nesta pesquisa foram avaliadas concretos refratários para serem utilizados como placas em sistemas de vedação de caldeiras, avaliando suas propriedades físicas e mecânicas em laboratório, antes e após a queima, e avaliando a simulação de um protótipo através de placas, onde foi avaliado seu comportamento de resistência à fissuração em altas temperaturas e também seu comportamento térmico. O programa experimental foi realizado através de caracterização mecânica de resistência à compressão em laboratório, antes e após a queima, ensaios de retração por secagem, ensaios de dilatometria e ensaios de resistência de aderência à tração chamado pull-out test. Uma das dificuldades da caracterização de concretos refratários está que, mesmo avaliando suas propriedades mecânicas após a queima, ele apresenta uma variação quando seu comportamento em alta temperatura, e aí a dificuldade de fazer a caracterização mecânica em temperaturas elevadas de funcionamento. Dessa forma, o ensaio de resistência e aderência à tração foi realizado em amostras cúbicas de concreto, utilizando o insert metálico a ser utilizado no sistema de vedação, avaliando a sua capacidade de aderência através do ensaio chamado de pull-out test. Foi observado que dos dois tipos de inserts metálicos utilizados, formato Y e esse outro forma aqui de gancho, apresentaram as maiores diferenças dos resultados obtidos. Ou seja, a forma de Y apresentou resistência de aderência à tração bem inferior a esse formato aqui, e que também a presença da fissuração que ocorreu ao simular o protótipo da placa a ser utilizado no sistema, essa fissuração ocorrida se mostrou pouco significativa ou não influente nos resultados de resistência de aderência. Um ponto importante observado na realização do trabalho é que foi necessária uma quantidade maior de água do que especificada pelo fabricante. Foi trabalhado com 2 lotes de concreto para a produção de 2 placas horizontais. Na produção da primeira placa, foi necessária uma quantidade de água superior ao concreto do que especificada pelo fabricante, e mesmo assim não conseguiu se compactar com eficiência, sendo verificado vazios na concretagem e comprometendo todo o comportamento mecânico da placa no referente à resistência de aderência à tração. Já na concretagem da segunda placa, acrescentando uma quantidade de água superior à especificada pelo fabricante, conseguiu a plasticidade adequada para o concreto, garantindo sua compactação e a inexistência de falhas ou vazios no concreto. O nosso objetivo com esse experimento, que foi desenvolvido com este forno,
foi determinar a quantidade de calor produzida pelo forno, para que, conhecendo a quantidade de calor, nós pudéssemos determinar a condutividade térmica do material refratário que estava em teste. Então nós começamos usando um bloco de aço com a condutividade térmica conhecida, a área conhecida, posicionando termômetros. Nesta face e na outra, nós conseguimos determinar o fluxo térmico gerado por este forno. Um segundo passo foi, conhecendo o fluxo térmico, nós conseguimos então determinar a condutividade térmica do material refratado que estava em teste. Depois desse material, nós ainda testamos o concreto celular. O concreto celular, colocou-se os termopares aqui, aqui, aqui e aqui, e determinamos então qual era o K do concreto celular. Um terceiro passo foi usar este pequeno bloco, que é uma versão diminuta do que foi testado no forno. Com isso, nós conseguimos colocar termopares nesta posição, nesta e nesta. E também determinamos assim a espessura necessária para reduzir a temperatura de 900 graus para aproximadamente 40 graus do lado de fora da parede. Bom, aqui nesse laboratório foram realizados os ensaios de caracterização térmica das composições de cimento e concreto que foram realizadas aqui no nosso projeto. Toda a caracterização térmica por dilatometria e por análise térmica diferencial foi realizada nesse laboratório. Nesse laboratório também foram realizados os testes de espectrometria de infravermelho para a caracterização de composições dopadas com diferentes quantidades de cobalto e óxido de cromo. O ensaio térmico de dilatometria foi realizado por um equipamento nacional de dilatometria com possibilidade de aquecimento em taxa de aquecimento controlada de 10 graus por minuto, e o ensaio foi realizado até uma temperatura em torno aí de 700, 800 graus, justamente para se determinar a resistência e também o coeficiente de dilatação térmica linear de uma determinada composição. O ensaio de espectrometria de infravermelho foi realizado para que houvesse a possibilidade de mapeamento do comprimento de onda relativo ao calor, para que houvesse a tentativa de reflexão desta energia de volta para a caldeira. O projeto teve uma etapa de caracterização das matérias-primas e também dos produtos obtidos por um equipamento chamado difratometria de raio-x, um equipamento que possibilitou toda a caracterização de fases cristalinas, das misturas e dos compostos que foram obtidos. As misturas das matérias-primas foram caracterizadas e foram identificadas fases cristalinas específicas da área de refratários, o que possibilitou uma caracterização completa da pesquisa envolvida nesse projeto.